Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, eu preguei essa mensagem por 2 vezes em 2 igrejas diferentes. E aí eu pensei, por que não gravar um vídeo para que todos possam ser abençoados por essa palavra também? Só que eu tive que fazer um resumo do resumo do resumo. E aí vai ter, sim, muitas coisas que eu falei lá que eu não vou poder falar aqui, senão vai ficar uns 40 minutos de vídeo. Mas mesmo assim, com todo esse resumo, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas tenha paciência em nome de Jesus e fique aí até o final, porque Deus vai falar com você e você vai saber que Ele está trabalhando na sua vida. Amém? Então, gente, Isaías 64, versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aí a primeira coisa assim que eu vi nesse versículo que eu achei linda é que foi o profeta, né, que falou para Deus. Porque a gente vê muitas vezes Deus engrandecendo o seu próprio nome. Ele diz: eu sou o grande eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Operando eu, quem impedirá? Não há quem possa escapar das minhas mãos, livrar das minhas mãos. Mas não precisa, né? Mesmo se Deus não falar nada, Ele continua sendo o grande eu sou. Mesmo se Deus não falar nada, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Só que, aí eu pensei, será que eu, assim como o profeta, consigo falar isso para Deus? Consigo, né, engrandecer o nome do Senhor com toda essa fé, certeza e convicção para falar isso? Que Deus trabalha para aquele que nele espera, que Deus está trabalhando na minha vida? Será que você consegue, né, falar para o Senhor: olha, Deus, desde a antiguidade eu nunca vi, nem ouvi falar, desde que eu nasci, desde o meu primeiro fôlego de vida, eu nunca nem li sobre um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera? Depois de assistir essa mensagem, você, assim como o profeta, vai sair daqui declarando isso para o Senhor, com toda a fé, com toda a certeza e com toda a convicção. Talvez você fale assim para mim: Silvana, eu creio sim, eu acredito, só que assim, eu não tô vendo as coisas acontecerem, né? E aí, por muitas das vezes a gente não vê as coisas acontecerem na nossa vida, a gente acha, a gente pensa que Deus não tá fazendo nada, que Ele não tá trabalhando. A gente vê até na vida dos outros, né? Vê na vida da outra pessoa e fala: nossa, Deus está trabalhando ali. Nossa, isso aí é Deus. Olha, é Deus que está fazendo na vida do fulano. Mas e na minha? E na sua? Só que o crente, ele não vive pelo que ele vê. A gente vive por fé, né? Já era pra gente estar careca de saber disso. Que o cristão, ele vive por fé. Então não é porque você não está vendo algo ainda assim grande construído na sua vida que Deus já não começou a fazer. Entendeu? A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento daquilo que eu estou esperando em Deus, mas eu ainda não estou vendo. Eu apenas estou esperando. E a palavra não diz que Ele trabalha para aquele que nele espera? Então, se eu estou esperando e o Senhor trabalha para aquele que nele espera, o Senhor vai fazer, independente de eu estar vendo ou não. E no versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que você, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus que te abençoa, abençoa a sua família. Não é só o seu irmão, não é só o outro. Deus é um Deus que te abençoa. Então creia no que a palavra diz. A palavra também diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não faria? Tendo falado ele, não cumpriria? Não. Deus não é assim. Deus não é como a gente, que toda hora muda de opinião, que toda hora fica variando. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, uma hora eu quero isso, agora eu já não quero. Eu falo que vou fazer e não faço. Deus não é assim. Se Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aí, para ilustrar tudo isso aqui rapidamente, que eu estou querendo mostrar para vocês nesse vídeo, eu vou usar uma construção civil. O arquiteto, o engenheiro, o projetista, a primeira coisa que ele vai fazer para
iniciar uma construção é primeiro colocar no papel. No papel ele vai colocar o que exatamente ele vai fazer, o que ele vai precisar usar, aonde vai ser, quanto tempo mais ou menos vai demorar. E aí, isso te lembra alguma coisa? Essa questão aí de arquitetar, de planejar? Isso me lembrou algumas passagens bíblicas, porque assim o Senhor também é na nossa vida. Ele também planeja planos para nós. Antes de botar a mão na obra ali, antes de começar a fazer alguma coisa na nossa vida, o Senhor, ele tem planos pra gente. Lá em Jeremias 29:11 diz assim, ó: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança, ou o fim que desejais, em outras traduções. E lá em Isaías 55:8 ele também diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque assim como o céu é mais elevado que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus. Lá em Salmo 139:16 ele também diz, o salmista diz para o Senhor: os teus olhos viram a minha substância ainda informe no ventre da minha mãe, e no teu livro já foram escritos todos os dias da minha vida, sem que antes nenhum deles ainda existissem. Então o Senhor tem planos, ele projeta planos. E aí aqui voltando para a construção civil, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Depois que eles botaram ali no papel tudo que eles vão fazer, eles vão para a prática. E aí vamos escolher um terreno, vamos escolher ali um lugar onde vai ser construído um prédio, uma casa, alguma coisa. Primeiro lugar, eu preciso limpar o terreno, né? Precisa tirar o entulho, a sujeira, a pedra, o mato, tudo que vai atrapalhar nessa construção civil. E aí o Senhor também faz isso na nossa vida. Ele entra e tira toda a pedra, todo o entulho, toda a sujeira, ele tira o pecado, ele tira aquelas pessoas que te faziam andar por um caminho errado, tá entendendo? O Senhor já começou a obra. Talvez você esteja nessa fase aí, na fase da limpeza. O Senhor já entrou e aí ele tá tirando tudo, ó, que não condiz com a grande obra que ele tem para sua vida. E depois dessa limpeza toda, depois eles vão colocar o alicerce, porque esse alicerce, ele precisa sustentar a obra, a construção que eles têm para fazer ali, né? Senão vai cair tudo. Primeiro vento, primeira tempestade, primeiro mau tempo vai derrubar tudo. E o Senhor não quer que aconteça isso na sua vida. Então, assim como nessa construção é preciso colocar os alicerces, assim o Senhor na sua vida te alicerça nele, te firma na presença dele, te firma na palavra dele, te firma na casa dele, porque você precisa ter estrutura para suportar a grande obra que ele tem na sua vida. Porque se você não estiver firmado, se você não estiver bem alicerçado, na primeira tempestade você vai cair. No primeiro mau tempo você não vai aguentar. E o Senhor não quer que isso aconteça. Então primeiro ele entra, limpa a sua casa, limpa o terreno, limpa tudo, tira a sujeira, tira o pecado, tira o entulho, tira tudo que te faz pecar. Depois ele te firma na palavra dele, te firma na presença dele, para você suportar, sabe o quê? Na terceira fase vem as marteladas. Se você não tiver estruturado, se você não tiver firmado, se você não tiver alicerçado, você não vai suportar as marteladas, você não vai suportar a tempestade, você não vai suportar o mau tempo, e aí o Senhor te firma nele. Eu perguntei ao Senhor em qual fase, né, eu estou, e aí, ministerialmente falando, eu estou na fase dos alicerces. Porque primeiro o Senhor entrou, tirou tudo aquilo que me fazia pecar. Sabe aquelas pedras que fazem a gente tropeçar? O Senhor tira. Sabe aquelas pessoas que levam a gente por um caminho que o Senhor não quer? O Senhor tira também, porque não combina com a obra que Ele tem na nossa vida. E aí o Senhor já entrou, já limpou, já tirou. E aí tá me firmando, me alicerçando. Por quê? Porque aí vem as marteladas do ministério, né? Vem as dificuldades, vem as lutas, vem coisas que nos desanimam, que nos tentam tirar da presença, do propósito. Vem mentiras, calúnias, difamações, tudo aquilo ali que vai tentar balançar a gente. Mas se a gente estiver firmado e alicerçado, a gente vai suportar essas marteladas. Talvez para você, não seja ministerialmente falando, talvez essa área da sua vida que você está em dúvida se Deus está ou não fazendo alguma coisa, seja na área da saúde, por exemplo. Talvez você enfrentou ou está enfrentando uma doença. Talvez você enfrentou ou está enfrentando um desemprego. Talvez você enfrentou ou está enfrentando uma separação.
enfrentou ou está enfrentando uma depressão. Talvez você não esteja vendo o agir de Deus e está achando que Deus te esqueceu, que Ele não está fazendo nada, mas eu venho aqui te falar que o Senhor está sim trabalhando na sua vida e Ele trabalha fase por fase. Você pode não estar vendo com os seus olhos naturais, mas se você se atentar nos mínimos detalhes, você vai ver que em todo o tempo o Senhor tem te sustentado, que por mais que você esteja enfrentando toda essa luta, você não caiu. Você está aí, ó, firmado, alicerçado e vai suportar essas marteladas na vida. Descubra em qual fase você está. Talvez você possa estar na fase da limpeza ainda, talvez você já esteja na fase dos alicerces, ou talvez você esteja nessa fase das marteladas. Mas uma coisa eu posso te dizer, que o Senhor já começou a boa obra. E você pode ainda não estar vendo, mas quando estiver pronta essa construção, você vai ver que o Senhor é fiel. E a obra linda e maravilhosa e grandiosa que Ele tem na sua vida. E o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende a ter mais fé, a confiar, a saber que tudo que a gente precisa está em Deus, que é nele. A gente fica mais fortalecido, a gente aprende a superar e a ser resistente. Amém. Espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te edificado. Não questione, pare de questionar e deixa Deus trabalhar, porque você pode até vendo assim as coisas meio bagunçadas. Sabe aquela obra que é assim, ó, é tijolo para um lado, é pedra pro outro, é cimento pro outro, é areia pro outro, e você olha e fala assim, gente, que bagunça, vai sair alguma coisa daí? Alguém pode estar olhando para sua vida e falar assim, nossa, que bagunça, Deus está trabalhando nessa vida, Deus vai construir alguma coisa, daí vai sair alguma coisa. Mas o arquiteto, o projetista, aquele que começou a boa obra, o engenheiro, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E para ele não tem bagunça não. Ele sabe que está tudo no lugar. A pedra está de um lado, o tijolo está do outro. Parece bagunça para quem está de fora, mas quem está dentro e está trabalhando sabe exatamente onde estão as coisas. Sabe como que começou e como que vai terminar. Sabe tudo que ele vai precisar. Sabe exatamente o tempo, sabe de tudo. Então acalma seu coração. Não questiona, deixa Deus trabalhar porque Ele sabe e para Ele está tudo no lugar. E você vai contemplar essa grande obra que o Senhor tem na sua vida. Tá legal? Espero que essa palavra tenha mais uma vez te edificado. Fique com Deus e deixa Deus trabalhar.